Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Paulo Figueiredo Entrevista. E no episódio de hoje eu recebo a minha querida doutora Ludmila Lins Grilo. Vamos falar sobre o estado do Poder Judiciário no Brasil. Eu peço a você que, desde já, comece a compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, que curta o vídeo, comente, engaje com o vídeo, porque isso aumenta muito a relevância do vídeo no YouTube. E nós já voltamos com a Ludmila logo depois da vinheta, é rapidinho. Sem mais delongas, direto. Doutora Ludmila, e eu sei que você me pede para não chamar de doutora, então vou tentar não chamar, mas muito obrigado por ter aceito meu convite, obrigado por estar aqui no canal. Faz muito tempo que eu estou querendo bater um papo contigo e dividir um pouco da tua inteligência com as pessoas que me assistem também. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite aí os espectadores. Eu que agradeço esse convite. Nossa, já há muito tempo também que eu queria estar aqui, há muito tempo que a gente se fala, a gente se conhece, a gente se acompanha aí nas redes e chegou a hora, né, de eu fazer parte aqui do teu programa. Eu queria te parabenizar aí pelo sucesso do teu YouTube, esse é um sucesso, né, monstruoso, e isso é sinal de que um bom trabalho está sendo feito, um bom trabalho de informação, de conscientização, então eu faço total questão, assim, de participar desses projetos. Parabéns. Muito obrigado. Agradecer ao público, o pessoal que continua prestigiando, está sempre aqui com a gente, está sempre sedento por informação. E, na verdade, você tem razão, a gente se fala há bastante tempo. Eu tomei conhecimento a teu respeito, né? Te descobri, vamos chamar assim, quando eu vi um vídeo seu numa palestra, eu já não me lembro mais aonde era, e eu via uma pessoa falando sobre ativismo judicial, sobre a forma como os juízes, as interpretações criativas que os juízes faziam da lei, falando sobre a nossa Constituição Federal e a forma como a Constituição Federal era vilipendiada muitas vezes pelos nossos juízes e como o pouco apreço que eles tinham pela lei e como decidiam fazer o que queriam à margem da lei. E eu fiquei muito impressionado com aquilo, porque eu nunca tinha visto uma juíza no Brasil falando a esse respeito. Aqui, eu que acompanho muito por ofício a política americana, vejo que essa é uma discussão muito grande aqui nos Estados Unidos sobre juízes mais ativistas versus juízes mais originalistas, textualistas, mas eu simplesmente não vejo essa discussão acontecer no Brasil. Se ela acontece, ela é muito restrita à área de vocês, que é a área do direito, e não transborda para a imprensa e para as pessoas comuns. Eu queria começar te perguntando justamente isso, Ludmila. Há uma discussão a esse respeito no Brasil, essa discussão ela é ativa, existe uma discussão grande entre os juízes, entre as associações de juízes, nas escolas de direito brasileiras, existe uma discussão sobre os caminhos que os juízes têm adotado na forma que julgam os casos no Brasil e na forma que interpretam a lei. Ou eu vou além da interpretação, porque muitas vezes não se trata nem de uma interpretação, os juízes muitas vezes vão de maneira oposta à lei, vão frontalmente de forma oposta à lei, sem o menor pudor, sem o menor constrangimento. Queria que você me explicasse um pouco sobre isso. Então, Paulo, você se referiu a uma palestra que eu dei no ano de 2019, eu creio que seja essa, quer dizer, isso já tem mais de 2 anos, foi em junho de 2019, essa palestra que você citou, que viralizou alguns trechos dessa palestra, até hoje, de vez em quando as pessoas ressuscitam, foi uma palestra dada no Itamaraty, no ano de 2019, num evento chamado Globalismo. Então, foi um evento que havia vários participantes, não era só eu, e a gente falava sobre a questão do globalismo e eu apresentei a questão do ativismo judicial atrelado a esse tema, né, maior, que é o globalismo. Então, eu fiz esse link entre o ativismo e como esse ativismo ele atendia aos interesses globalistas. Então, você perguntou como que isso é visto no direito, como que isso é visto no interior da magistratura, desse universo das pessoas que trabalham com o direito. Eu começo te respondendo pelo que eu vi na faculdade. Tá? Já na faculdade,
muito pouco se falava a respeito de ativismo judicial, muito pouco mesmo, e o pouco que se escutava a esse respeito era no sentido de que o ativismo judicial era uma coisa boa. Sempre foi visto sob uma ótica positiva, sob uma perspectiva de que era uma coisa boa que devesse ser estimulada nos aplicadores do direito. Então, a própria palavra ativismo judicial, ativismo, tem uma acepção muito positiva, né? Então, se você é uma pessoa ativa, poxa, é uma pessoa ativa, né? Sempre é visto como sendo uma coisa boa, como sendo uma palavra de boa acepção. E até nisso eles ganham da gente, porque eles colocam nomes bons, nomes com essa acepção positiva, a coisas que não são tão boas, ou são até mesmo ruins. Então, o ativismo judicial, a gente viu que foi algo muito ruim com o passar do tempo, mas ganhou esse nome estratégico, que tornou mais palatável a aceitação das pessoas, a aceitação dos profissionais do direito. E nas faculdades, né, os professores e tudo mais falam do ativismo como sendo algo bom, não reclamam, não apresentam nenhuma ótica para o aluno no sentido de ser uma anomalia do direito. Isso é apresentado como sendo algo bom. E, consequentemente, essas pessoas saem das faculdades, fazem concursos, viram autoridades, viram promotores, viram delegados, viram juízes, um belo dia até podem chegar a ser ministros, alguma coisa assim, e com aquela acepção positiva do ativismo judicial, porque não teve um cara para colocar isso em perspectiva e dizer, peraí, isso não é algo tão bom assim. Então, deu um rebuliço danado aquela minha palestra, porque eu falei algumas obviedades que até então eram sonegadas nesse universo jurídico. Então, algumas pessoas enxergavam, mas comentavam sobre esses assuntos nas internas. Comentava ali dentro dos grupinhos, tal, alguma coisa assim, poxa, isso aí não tá certo, né? Ah, isso tá errado, né? Mas ninguém queria chegar em público e falar o que já estava todo mundo vendo. Então, eu falei, bom, alguém vai ter que fazer isto. Então, eu resolvi já desde o ano de 2018 que eu venho alertando, né, expressamente, né, de forma assim, ostensiva a respeito dos perigos do ativismo judicial. Então, eu sempre apresentei os casos concretos, sempre apresentei os problemas da doutrina do direito constitucional, apresentei, inclusive, naquela palestra e em outras, alguns elementos que constam dos manuais de direito constitucional e que ninguém nunca questionou, e são coisas absolutamente hediondas, que realmente ferem, quebram a tripartição dos poderes. Então, eu resolvi apresentar aquilo, assim, de forma explícita, sem pudores, sem amarras, sem mordaça. E aí foi aquele bafafá, né? Foi aquele comentário todo, porque alguém resolveu falar a verdade. Hoje em dia, a gente está naquela fase da grama verde, né? Chegará o dia em que teremos que dizer que a grama é verde, aquela famosa frase do Chesterton. E o que eu estou fazendo é exatamente isso. Eu estou dizendo que a grama é verde. Foi isso que eu fiz naquela palestra e foi isso que eu continuei fazendo. Então, muita gente, a partir de então, atentou. Esse assunto acabou entrando um pouco mais nos debates nessa seara jurídica. Os professores, muita gritaria, evidentemente, né? Houve muita gritaria até hoje. Né? Toda hora alguém me manda uma mensagem dizendo: hoje você foi assunto do meu professor na sala de aula e ele, né, te meteu o pau, né, queimou seu filme, aquela coisa toda. Eu falo, olha, isso é absolutamente normal, é exatamente isso que eu espero que aconteça. Num primeiro momento, é óbvio que isso vai acontecer, porque o sistema vai se contorcer quando alguém resolve revelá-lo. E a partir de então, outras pessoas também resolveram tomar coragem e denunciar esse ativismo que os professores até então não estavam denunciando. Alguns professores, inclusive, já estão dando o braço a torcer, no sentido de que isso já extrapolou a mera questão de
de uma interpretação de uma norma nebulosa. Porque uma coisa é o juiz, ele está diante de uma norma nebulosa, de uma lei que foi mal feita, mal escrita. Que é muito comum. Que é comum e faz parte mesmo, porque o legislador, ele não é perfeito. Ele vai escrever uma lei, em algum ponto essa lei vai ser obscura, essa lei vai dar alguma ambiguidade que passou e ninguém viu. E nessa hora entra o papel do juiz. O juiz chega exatamente para julgar e decidir essas ambiguidades, esses pontos cegos da lei. Então, essa realmente é uma função jurisdicional e certos casos, a gente tem até casos extremos em que o juiz realmente se vê diante de uma norma tão ambígua que realmente fica 50% interpreta de um jeito, 50% interpreta de outro. Isso aí acontece e é comum no universo jurídico. O que não é comum, a anomalia, é justamente quando a lei é clara, quando a lei está sendo clara e mesmo assim o juiz vai lá e dá um chute na lei, desconsidera essa lei totalmente e passa a aplicar ali a lei do juiz fulano de tal. Aí isso aí tá errado. Esse é o ativismo anômalo, né? O que realmente viola a ordem jurídica. Me ocorre aqui, por exemplo, no início desse ano, a gente teve no Supremo Tribunal Federal o julgamento de se poderiam ser reconduzidos aos cargos, ou se poderiam concorrer à reeleição os presidentes da Câmara e do Senado, e existe, na minha humilde opinião, uma vedação muito explícita na lei, inclusive com esse termo de vedação, e, no entanto, nós tivemos, se eu não me engano, acho que o placar no Supremo Tribunal Federal, quando essa questão foi decidida, 5 dos ministros do Supremo Tribunal Federal votaram favoravelmente a possibilidade da reeleição na época do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Maia. Você lembra, eu queria que você aproveitasse aqui, se você tiver de cabeça, Ludmila, lembrasse aqui para os espectadores alguns outros casos de decisões que afrontam diretamente o texto da lei. Nós temos decisões... Temos casos clássicos, né? Inclusive, que eu aponto para os meus alunos, até nas minhas palestras, todos os casos que eu considero muito graves, porque não são casos em que o juiz ele teve que atuar para desfazer uma ambiguidade da lei. Né? Todos esses casos, em todos eles, a lei era absolutamente clara. Então, não tinha que se desfazer nenhuma ambiguidade, nenhuma obscuridade. Realmente foi caso de ativismo puro e simples, em ativismo que desconsiderou a lei. Nós temos já... Desde muitos anos isso acontece e isso vem aumentando. A primeira vez que eu me atentei para esse fenômeno do ativismo judicial foi no ano de, se não me engano, foi 2006. Olha quanto tempo que já tem isso está acontecendo. Em 2006, eu tinha pouquíssimo tempo de formada e estava rolando na época uma discussão sobre os crimes hediondos, sobre a lei dos crimes hediondos. E o legislador, naquela época, ele tinha feito a lei dos crimes hediondos e tinha decidido que as penas dos crimes hediondos deveriam ser cumpridas em regime integralmente fechado. Então, cometer um crime hediondo, um tráfico de entorpecentes, um latrocínio, alguma coisa assim, um crime muito grave, né, classificado como hediondo, essa pena deveria ser cumprida toda em regime fechado, trancado, sem progressão de regime, sem saidinha, sem regime aberto, sem semi-aberto. É tudo fechado do início ao fim. Essa foi a decisão do legislador antes do ativismo. Mas aí veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal, naquela época, que considerou que essa lei, escrita dessa forma, violava o princípio da individualização da pena, que cada caso era um caso, que iria haver casos em que o sujeito mereceria ser progredido de regime, o outro não. Então, considerou esse artigo inconstitucional. Então, daí, acabou depois, por conta dessa decisão, a lei acabou até sendo alterada. Mas esse é o caso, assim, que me chamou a atenção, que tem mais tempo, né? O caso de 2006. E depois outros casos foram acontecendo e de uns 3 anos para cá,
a coisa vem se intensificando. Nós tivemos muito recentemente também, isso já tem também mais ou menos uns 2 anos e meio, que o STF praticou o que eu considero como sendo o caso mais grave de ativismo judicial, assim, da história do judiciário brasileiro, que foi o caso em que a corte atendeu a um pedido de um partido político e equiparou a homofobia, o ato de homofobia, ao crime de racismo. Então, isso não tem muito tempo, tem mais ou menos uns 2 anos e meio. E por que eu considero esse como sendo o caso mais grave de ativismo judicial assim da história? Porque é o seguinte, vou explicar para quem não é do direito. Então, o pessoal que é do direito tenha um pouquinho de paciência que eu vou falar bem leigamente. No direito penal, a gente tem uma coisa chamada princípio da legalidade, né? Que tem em outras matérias também, tem o princípio da legalidade do direito administrativo, tá? Mas aqui eu vou falar de direito penal, que é o que está na nossa pauta aqui. Então, no direito penal, a gente tem o que a gente chama de princípio da legalidade. O que é esse princípio da legalidade no direito penal? Que só pode ser crime aquilo que já esteja escrito na lei, por isso legalidade, lei. Então, tem que estar escrito na lei que aquilo é um crime. Então, nós temos uma leizona, digamos assim, penal, que se chama Código Penal. Então, além do Código Penal, nós temos outras leis esparsas que também dizem quais condutas são criminosas. Então, o cidadão ele tem que saber, de antemão, quais condutas são crimes e quais não são, para ele saber como ele deve se portar na sociedade. Eu preciso saber se alguma coisa é crime para saber se eu posso, até onde eu posso ir ou não. Então, para isso, nós temos as leis. Então, esse é o princípio da legalidade. Uma coisa só pode se tornar crime mediante lei. Então, na Constituição fala, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, todos os crimes devem ser definidos mediante uma lei. Não pode vir, por exemplo, um prefeito e lançar lá um decreto e falar, a partir desse momento, andar de camisa azul na rua é crime. Não existe isso. Isso tem que ter um trâmite, tem que passar pelo Congresso Nacional, e não pode nem ser lei municipal nem estadual, tem que ser lei federal, tem que passar pelo nosso Congresso Nacional, passar pelo Senado, passar pela Câmara, só depois de todo um trâmite, aquilo ali se torna lei e, consequentemente, aquele ato se torna um crime. Isso é o princípio da legalidade. Você tem que saber de antemão. E o que aconteceu nesse caso da homofobia? Foi, digamos assim, criado um tipo penal sem lei, violando o princípio que nem está só no Código Penal, não, está na nossa Constituição, que é o princípio da legalidade. E o princípio da legalidade, qualquer estudante de direito penal, de direito de primeiro período de direito penal, conhece. Isso é linha 1 de direito penal, o princípio da legalidade. Então, isso não é nenhuma... que eu estou falando aqui, quem é do direito sabe, que é uma coisa absolutamente banal, assim, é o básico do básico, que qualquer estudante mediano, medíocre, sabe? Então, o que eu estou falando não é nenhuma doutrina, né, mirabolante, não. Então, foi criado o crime de homofobia por decisão judicial e não por lei. Então, essa decisão judicial equiparou o ato de homofobia, que também não foi esclarecido exatamente quais seriam os atos de homofobia. O que é ser homofóbico? É xingar? É bater? É recusar dar emprego para o cara? Assim, o que é um ato de homofobia? O direito penal ele tem que esclarecer o que são as coisas. Então, por isso que esses tipos muito abstratos no direito penal, eles não dão certo. O direito penal ele tem que ser muito específico. Então, qual que é o tipo penal assim que eu considero perfeito para explicar para os alunos como que o direito penal deve ser? Artigo 121 do Código Penal. Diz assim, matar alguém, 2 pontos. Está dizendo ali qual que é a sua conduta. Qual que é a conduta proibida? Matar alguém. Está dizendo ali claramente o que você não deve fazer. Mas assim, crime de homofobia. Tá, o que é a homofobia? Não está me dizendo quais são os atos propriamente homofóbicos e mais do que isso. Além de não dizer o que é exatamente, não explicar a conduta com todas as suas circunstâncias, ainda foi criado por
analogia mediante decisão judicial. Então, aí tem uma série de princípios penais que são quebrados. No direito penal, a gente sabe também que não existe analogia in malam partem, ou seja, não existe analogia para o mal da parte, analogia para pior. Então, eu não posso pegar uma coisa que não é crime, fazer uma analogia com crime e condenar o cara. Não existe analogia em malam partem. Então, daí é violado o princípio da proibição da analogia em malam partem, o princípio da legalidade, que também foi violado, assim, princípios basilares, princípios básicos do nosso direito penal. Então, esse exemplo dessa ADPF aí, que criou um crime de homofobia mediante decisão judicial, é o que eu considero o caso mais grave de violação do nosso direito, né? Ultimamente, acho que na história do direito penal brasileiro, o caso mais grave de ativismo judicial que nós já tivemos, né? Temos outros casos graves também, mas esse me parece que é o mais grave. E eu acho importante explicar para as pessoas por que isso é tão grave, por que isso que a Ludmila está falando é uma coisa assim escabrosa, né? Quando o Montesquieu pensou nesse sistema que a gente tem de divisão dos poderes, dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, na verdade, legislativo, executivo e judiciário, ele pensou por um motivo. Ele queria que houvesse um isolamento entre as pessoas que criam as leis, as pessoas que julgam as leis e as pessoas que executam as leis. E, no entanto, quando você tem um juiz que vai lá e ele dá uma volta nesse processo de criação das leis e ele mesmo cria as leis, você acaba com essa separação de poderes. O judiciário vira um poder legislativo pura e simplesmente. E a gente tem visto isso, tem se tornado uma coisa tão importante, e os juízes cada vez têm agido de forma mais livre, mais liberal, que isso está se tornando uma preocupação global. Acho que um pouco para os dois lados, né? Por um lado, você pega, por exemplo, um fato interessante para o espectador, o Jorge Soros, e aí não tem maluquice e teoria da conspiração, não, é um fato, a Open Society e o Jorge Soros na pessoa física deles, eles têm cada vez mais destinado recursos para a eleição de juízes e promotores aqui dentro dos Estados Unidos, onde juízes e promotores são eleitos muitas vezes pelo povo, dependendo de cada um dos estados. Então ele tem falado, olha, esse poder se tornou tão relevante que eu vou parar de usar dinheiro de dar dinheiro para financiar campanhas políticas e vou financiar campanhas de promotores e juízes. Por quê? Porque uma vez que esses agentes eles têm um poder maior, porque eles conseguem julgar, processar, no caso dos promotores, julgar e, ao mesmo tempo, de certa forma, legislar. E aí você acaba caindo nesse dilema que você tem hoje mundial, e eu acho que ele é mais grave no Brasil, e foi uma das coisas também que me impressionou muito quando eu te conheci, Ludmila, que eu não via ninguém falando no livro, para mim, que foi um dos livros mais importantes que foram publicados nos últimos anos, que foi o livro do Ren Hirschel, da Towards the Aristocracy, que eu acho que saiu no Brasil, não saiu? Saiu no Brasil, foi traduzido pela editora Educação, Direito e Alta Cultura, editora EDA, e o prefácio é meu. E o prefácio é seu. Eu sabia, porque eu me lembro que você me falou. E eu fiquei impressionado, porque eu falava, não, esse é um livro muito importante que ninguém fala a esse respeito, que, ou seja, em português ficou Rumo à Juristocracia, em direção ficou Rumo à Juristocracia. Rumo à Juristocracia. E eu considero esse um dos livros mais importantes, porque ele é um assunto que está começando a ser detectado agora, que é esse poder, esse aumento de poder gigantesco que o judiciário passou a ter em relação aos outros poderes, ao qual eu reputo a origem da crise, da chamada crise institucional que o Brasil vive agora. De novo, voltando para o Montesquieu, quando Montesquieu pensou esse sistema dos três poderes, ele dizia que o poder judiciário era o menos importante dos poderes. Ele dizia que assim, o judiciário é next to nothing, né? Ele é próximo a nada, ele é quase nada. O Alexander Hamilton, aí pensando, né, Montesquieu idealizou esse negócio, mas quem botou a mão na massa para fazer essa ideia funcionar pela primeira vez de forma efetiva foram os pais fundadores americanos. E quando o Alexander Hamilton estava defendendo, acho que foi no Federalist 78, se eu não me engano, alguma coisa assim, ele falou o seguinte, olha, o poder judiciário, ele
ele nunca vai levar à tirania, porque o Poder Judiciário tem pouca influência, o Poder Judiciário simplesmente ele precisa ser provocado, ele não tem voz ativa, se eu não me engano ele usa inclusive esse termo no Federalist Paper 78, e ele fala assim, e além de tudo, o Poder Judiciário ele não influencia os rumos da sociedade porque ele não tem nem a bolsa, ou seja, ele não é ele que faz a gestão financeira dos recursos públicos, nem a espada, ou seja, ele não tem a capacidade de execução das suas sentenças. Ele tem que apelar para o Poder Legislativo para pedir recursos e apelar para o Poder Executivo para efetivar as suas decisões. Hoje em dia não é nada disso que a gente tem um judiciário que tem autonomia financeira completa praticamente e que, no caso do STF, tem a sua própria polícia, né? A gente tem no STF brasileiro policiais federais, delegados da Polícia Federal respondendo diretamente a juízes, e eu imagino que isso aconteça em um grau ou outro em outras instâncias também. E o que me leva... E aí a gente chama isso, né? Esse caminho, essa usurpação dos outros poderes, esse poder cada vez maior do judiciário, tomar decisões, muito importante dizer, sem nenhum accountability e sem nenhuma representação popular, né? Porque os outros poderes, eles têm o check and balance popular. O poder judiciário aqui nos Estados Unidos, ele tem o check and balance, o peso, o freio e o contrapeso do júri popular, por exemplo, que é para todos os casos, basicamente, aqui nos Estados Unidos. E no Brasil nem isso tem. Então a gente chega num judiciário superpoderoso, chamamos isso de juristocracia. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre juristocracia, Ludmila, e explicasse talvez melhor do que eu para as pessoas o que é essa juristocracia e quais são os perigos disso para a sociedade. Sim. Eu vou começar mencionando o livro que você falou, o livro Rumo à Juristocracia. Ele foi traduzido recentemente e me parece que é o primeiro livro assim que entra no Brasil falando disso expressamente. E a curiosidade é que o Han Richel, ele é um progressista. Eu não sei se você sabia disso. Sim. Ele é um progressista e... apesar disso, escreveu um livro muito honesto, em que ele faz uma análise muito pormenorizada das decisões das Supremas Cortes de 4 países, que é Canadá, Nova Zelândia, África do Sul e... Canadá, África do Sul e Israel. São 4. São 4. Porque ele é judeu, né? Pois é, eu não sei se ele é judeu. Eu acho que é judeu. Não sei se ele é judeu. Nome Richel deve ser judeu. Pode ser. E ele fez realmente uma análise muito pormenorizada, ele trouxe assim, uma quantidade imensa de decisões no livro dele, é um livro muito rico, em que ele analisa muitas decisões. Ele chega à seguinte conclusão, de que o ativismo judicial ele foi posto em prática nesses países, em cada país num grau diferente, e em nenhum desses países esse ativismo levou a uma real melhoria na situação social dos respectivos países. Em nenhum deles o ativismo levou a uma situação de conforto social. O ativismo só piorou problemas já existentes. E ele explica também o seguinte, e eu concordo com ele nesse ponto. O ativismo judicial, ele não seria um fim em si mesmo. O ativismo seria um instrumento para se chegar a algo ainda maior, que se chama jurisdicracia, né? O governo dos juízes, o governo do judiciário. Então, como é que esse governo do judiciário ele se concretizaria? Qual que seria o instrumento? O instrumento seria o ativismo judicial. Então, enquanto o ativismo é um instrumento, a juristocracia seria o fim, seria o fim último, né? A intenção última dessas pessoas. E essa juristocracia seria, na ótica dele, eu também concordo com isso, seria, na verdade, uma nova ordem política,
uma nova configuração política da sociedade, que aí estaria confrontando e discordando da política enxergada por Montesquieu. Então, enquanto Montesquieu previu 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, harmônicos entre si e sem que nenhum se sobreponha ao outro, né? Previu o sistema de checks and balances, em que um poder ele modera o outro. Na juristocracia, isso já não aconteceria, porque na juristocracia nós teríamos uma nova ordem política, uma nova divisão dos poderes, em que a maior parte do poder ficaria nas mãos de um deles. E qual deles? Do Poder Judiciário. Então, seria uma nova estrutura social. Só que essa nova estrutura social precisa combinar com o povo, né? E não é o que está acontecendo. O ativismo judicial faz com que cheguemos à juristocracia sem que o povo participe desta mudança de configuração. Então, é algo muito sério. É uma verdadeira usurpação de poder, e não só uma usurpação de poder, é mais do que isso. É uma verdadeira mudança na estrutura do Estado. É uma mudança na estrutura, no esqueleto fundamental de um Estado. Então, para isso acontecer, nem com emenda constitucional poderia mexer dessa maneira nos 3 poderes. Existe até cláusula pétrea, não se pode mexer nos 3 poderes dessa maneira. Então, a gente estaria tendo uma verdadeira violação de cláusula pétrea da nossa Constituição por via transversa, se utilizando de um meio disfarçado para modificar a própria estrutura do Estado. Então, essa visão do professor Han Richel, que ele inclusive, ele é um cientista político da Universidade de Toronto, então eu não estou aqui dando opinião de orelhada, tá? Então, o pessoal que fica aí sem saber, fica dando gritinhos histéricos, porque a professora Ludmila está falando bobagem na internet. Olha só, tudo bem, você pode até não concordar comigo, mas então você também assuma que não está concordando com o professor Han Richel da Universidade de Toronto, tá? Só isso que eu estou te falando. Então, aos professores histéricos, né, leiam o livro e depois venham discutir, ao invés de ficar só de histeria com seus alunos, doutrinando, e vocês sim, professores, falando de orelhada, porque eu não estou falando de orelhada, não. Eu conheço a doutrina, né? Inclusive, eu escrevi o prefácio desse livro, tive que ler, obviamente, um livro inteiro, inclusive no prefácio eu acrescento algumas coisas, eu acrescento alguns elementos, até históricos, não só do Dworkin, que foi um cara que, digamos assim, notabilizou o ativismo judicial no mundo, mas eu fui até antes de Dworkin, com o Roscoe Pound, que foi um professor também da faculdade de Harvard, e também disseminou algumas ideias que foram a sementinha do ativismo judicial. Então, é muito importante não falar de orelhada nesses assuntos, que é o que a gente está vendo muita gente falar, e eu estou apresentando aqui os argumentos, estou apresentando a bibliografia e também estou no debate público, aceito o debate, aceito as opiniões em contrário, mas eu apenas digo, né, o professor que está dando gritinhos histéricos, porque eu estou apresentando esse ponto de vista, na verdade, ele é só um histérico. Ele não está sendo, digamos, como eles gostam de dizer, científico. Ele só está externando uma opinião histérica, divergente, sem nenhum fundamento. Então, eu estou apresentando aqui os fundamentos, estou dando bibliografia e tudo mais, e estou respeitosamente participando do debate público. É só isso que está acontecendo. Então, resumindo aí, a juristocracia seria uma nova ordem política propriamente dita, né? Seria uma verdadeira violação à tripartição de poderes equânime, que era para existir hoje no Brasil e não existe mais. Nem no Brasil e nem em algumas partes do mundo. Isso também já se foi. Eu, particularmente, venho dizendo que a gente no Brasil vive a juristocracia plena já. Não há mais nada a ser conquistado pela juristocracia.
Não há, e se você duvida disso, se há alguma dúvida disso, veja se existe alguma decisão feita pelo parlamento e sancionada pelo executivo, ou ainda nas prerrogativas que o executivo tiver, alguma portaria, para citar casos que a gente vai ter julgamento recente, algum decreto ou qualquer coisa do tipo que o executivo faça que não acabe sendo contestada e derrubada no judiciário, e as decisões têm muito mais um viés político do que legal. Muitas vezes tem muito a ver com o que a gente estava falando, a previsão legal é no sentido oposto da decisão do juiz. E aí eu sempre digo o seguinte, bom, contra um político ladrão, a gente tem, de 4 em 4 anos, a gente tem as urnas. Funcionem elas ou não, de certa forma, o Brasil é bem sucedido em retirar políticos nas urnas, quando está insatisfeito. O Brasil estava insatisfeito com os 8 anos de PSDB, o Brasil foi lá e... Aliás, dá para a gente voltar antes. O Brasil estava insatisfeito com as instabilidades de Collor e Sarney, etc. Foi lá e premiou a pessoa que supostamente estaria por trás do Plano Real, que trouxe alguma estabilidade para o Brasil, e deu lá o mandato para o Fernando Henrique Cardoso. Depois, quando estava insatisfeito com os 8 anos do PSDB à frente do poder, foi lá e deu uma guinada, achou que estava dando uma guinada, e colocou o Lula no poder. O PT foi o desastre que foi, quando o brasileiro acordou para essa situação, a gente foi lá e colocou o Bolsonaro no poder e defenestrou o PT de quase todas as esferas políticas. Eu me pergunto, qual é a solução? O que a gente faz com juízes com os quais a gente está insatisfeito? A gente vê, e eu quero falar um pouco sobre processo disciplinar, mas a gente vê muito pouco processo disciplinar contra juiz, a gente vê juízes cometendo absurdos inacreditáveis, com consequências financeiras para muitos agentes, psicológicas, assassinatos de reputação, vidas arruinadas, e os juízes fazem o que querem, não acontece nada. Não estou falando só do STF, não, mas isso está mais evidente, muito mais evidente, no caso do Supremo Tribunal Federal, onde você tem um conflito de interesse que foi o erro do legislador, que talvez não tenha sido visto de forma tão clara por ele à época, mas onde você tem um Supremo Tribunal Federal que julga aqueles que o julgam, né? Então, os senadores acabam sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal, então ficam morrendo de medo, o sistema de checks and balances acaba não funcionando. Ou seja, o juiz já tem pouco accountability, já tem pouca responsabilização. O único ente que poderia responsabilizar os juízes, que seria o Senado Federal, no caso do Supremo Tribunal Federal, acaba não agindo. E isso se repete em um grau maior ou menor nas instâncias inferiores também. Eu me pergunto para você, Ludmila, qual o caminho? Como é que a sociedade se livra da judistocracia? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. Né? Alguém já apontou algum caminho? Eu tenho visto sociedades perdidas de como resolver esse problema. Num primeiro momento, eu não consigo enxergar uma solução de curto prazo. Não consigo enxergar a solução de curto prazo. Uma das formas, dentro das 4 linhas, tá? Tudo dentro das 4 linhas, de se evitar que isso aconteça, está nas mãos dos presidentes da República, por meio da escolha dos nomes dos ministros das Supremas Cortes. Então, se um presidente da República escolhe mal um ministro, escolhe um ativista, então toda a nação vai padecer até a aposentadoria desse ministro. Toda a sociedade vai padecer com o ativismo judicial. E, de certa forma, a gente pode até dizer que quem é que elege o presidente da República? É o povo. E o presidente da República, por sua vez, vai fazer escolhas políticas. Então, a gente pode até dizer que o povo, indiretamente, muito indiretamente, também acaba fazendo as escolhas dos ministros da Suprema Corte, porque, afinal de contas, o povo escolheu o presidente da República, que fez as escolhas, e escolheu também os membros do Senado, que é
o órgão responsável por fazer a sabatina e completar esse processo de escolha dos ministros. Então, em último caso, assim, bem indiretamente, o povo participa dessa escolha, né? Então, o presidente da República tem que ter muita responsabilidade, assim, é uma das escolhas mais cruciais que um presidente pode fazer durante um mandato. Isso não pode ser feito de forma alguma leviana, não pode ser feito mediante interesses políticos, de forma alguma, porque isso aí é algo que vai ficar para as próximas gerações. Pelo menos com a legislação que nós temos hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é vitalício, ele não tem um mandato. Inclusive, até tem algumas pessoas que têm essa ideia de repente, colocar mandato, 8 anos ou 10 anos para ministro, mas isso não existe no Brasil por enquanto. Então, o ministro, ele fica até a aposentadoria dele. Até a aposentadoria dele. Então, é uma responsabilidade muito grande. Essa é uma escolha de estadista. Então, o presidente, ele não pode pensar só numa determinada circunstância na hora de escolher um ministro para a Suprema Corte. O presidente, ele tem que pensar grande, tem que pensar como um grande estadista, tem que pensar, eu vou colocar aqui numa função crucial para a nação, uma pessoa que vai ser responsável por ditar regras por décadas, talvez. Então, isso não é uma escolha que pode ser feita levianamente, respeitando políticas do momento. Não é assim que se escolhe o ministro do STF. Então, primeira resposta que eu posso te dar: boas escolhas do presidente da República. E certamente, bom senso do Senado Federal na hora de sabatinar as pessoas também, não permitir que mais escolhas do presidente vinguem, né, e não puxar o tapete das boas escolhas. Essas coisas não podem ser feitas de forma política. Mas isso é claro, para quem é estadista, né? Um grande estadista jamais escolheria uma pessoa assim de forma leviana. Então, no primeiro momento, a resposta é essa, né? Boas escolhas de pessoas não ativistas. Então, para isso, tem que ser escolhidas pessoas que deixem muito claro, desde o primeiro momento, quais os seus posicionamentos sobre os temas fundamentais de uma nação. Então, não se pode colocar numa cadeira dessas uma pessoa que ninguém conheça e ninguém saiba como pensa. Essa pessoa tem que ser transparente, tem que saber, todo mundo tem que saber como aquela pessoa pensa. Não pode entrar uma pessoa de pensamento obscuro que ninguém saiba. Eu lembro até que, antigamente, eu ouvia muitas pessoas falando no nome do Sérgio Moro para ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu, até uns anos atrás, eu até aplaudia a conduta do Sérgio Moro na Lava Jato, todo mundo gostava da conduta dele, há uns anos, não sei você. Eu não. Mas há muitos anos, na época da Lava Jato, a gente admirava o Sérgio Moro como um juiz. Depois eu passei a não concordar com algumas condutas dele, que não vem ao caso, mas na época da Lava Jato eu não tinha nenhuma objeção. E muitas pessoas falavam, poxa, eu gostaria muito que ele fosse ministro do STF. E eu, naquela época, lá em 2016, eu falava, olha, eu gosto da conduta dele e tal, mas eu não sei se ele poderia ser o ministro do STF por um motivo muito simples, porque eu não conheço o posicionamento dele em vários temas fundamentais. Eu não sei o que ele pensa a respeito de ativismo judicial, não sei o que ele pensa a respeito de aborto, eu não sei o que ele pensa nessa pauta dos costumes, ideologia de gênero. Eu não sei quem é o Sérgio Moro, eu sei que como ele age nesses processos criminais. Isso é tudo que eu sei a respeito dele. E isso não é o suficiente. Então, as pessoas têm que parar de ser emocionadas e têm que saber, conhecer profundamente o pensamento daquelas pessoas que vão ocupar determinados cargos. E isso não só para o judiciário, não. Para os cargos do legislativo e do executivo também. Às vezes surge aí um sujeito obscuro do nada, prometendo a salvação da lavoura, e daqui a pouco o sujeito é eleito
e muda da água para o vinho. A gente viu isso acontecer muito nas últimas eleições. Né? Pessoas que hoje falam, poxa, eu votei no fulano de tal e hoje eu me arrependo. É claro, porque acreditou ali na primeira pessoa que apareceu pela frente. Então as pessoas têm que parar com essa leviandade também. As pessoas têm que adquirir uma consciência política maior, uma consciência, uma capacidade de análise maior. Inclusive, nesse ponto, até o teu canal aqui contribui muito para essa expansão de consciência, para o pessoal entender melhor o que está acontecendo e não fazer burrada, o que vale também para a classe política. É verdade. Eu, particularmente, nunca gostei do juiz Sérgio Moro, justamente quando comecei a notar que ele era um ativista, que ele dobrava a lei de acordo com o seu interesse pessoal para atingir um objetivo pessoal que muitas vezes, isso ficou, na minha opinião, e é a minha, eu sei que talvez você não possa falar muito sobre isso, Ludmila, mas isso ficou muito evidenciado nas mensagens vazadas, como os objetivos dele eram de manipulação da opinião pública, eram objetivos políticos que nem sempre estavam limitados pela lei. Eu sempre digo, o check and balance principal do juiz é a lei. O juiz, ele é escravo da lei. No momento em que ele deixa de ser escravo da lei, ele fala, não, se eu interpretar a lei assim de forma criativa, eu posso fazer isso. Se eu interpretar de forma criativa do outro lado, eu posso fazer aquilo. Aí, quando ele começa a usar o ativismo judicial, a gente perde os controles, o principal instrumento de controle que o Montesquieu idealizou. E eu acho que isso vale, quando você fala muito bem, Ludmila, sobre indicação, genial a sua resposta, porque é a resposta institucional, é a resposta de responsabilização de quem nós elegemos, para que ele tome de todos que nós elegemos, para que eles tomem as decisões corretas e apontem bons juízes para a Suprema Corte, isso vale para os dois lados, porque nós não queremos ativistas também de sinal trocado. Então, nesse sentido, eu sou evangélico, então eu acho ótimo que você tenha um ministro que seja evangélico, mas eu não quero que ele altere as leis que foram aprovadas pelo parlamento e sancionadas pelo executivo para a visão evangélica dos fatos. Se nós queremos uma sociedade com leis que representem mais a visão cristã das coisas, o caminho para a mudança dessas leis no sentido de uma direção mais cristã, ou seja lá qual for, é através do parlamento e da sanção do executivo. E não que amanhã nós temos um Supremo Tribunal Federal onde todos os juízes são evangélicos e eles decidem mudar as leis, a interpretação das leis e fazer valer leis que sejam mais evangélicas. Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam, Paulo, você quer um conservador para o Supremo Tribunal Federal ou quer um cara de esquerda? Eu falo assim, olha, em princípio não deveria importar. Eu queria que alguém que respeitasse a lei que está escrita. Curiosamente, acontece dos conservadores normalmente terem mais apreço às leis do que a esquerda, inclusive por uma questão filosófica. Mas, em princípio, não me importaria. Muitas vezes as pessoas falam, a Suprema Corte Americana, o Trump indicou um conservador. A discussão aqui normalmente não é essa. A discussão é, por exemplo, ficou muito, muito claro agora na indicação, na última indicação que o Trump fez, né? Então, não, a Amy Coney Barrett, ela é uma conservadora. Não, essa não era a discussão, ela sempre batia no peito para dizer, eu não estou dizendo que ela de fato seja, mas ela batia no peito claramente para dizer que ela era uma originalista, né? Aquele que interpreta a lei de acordo com a visão original do legislador, no caso do framer, né? Do constituinte. Mas eu queria. Você falou, Ludmila, sobre que a sociedade padece das más decisões, dos apontamentos, das indicações para o Supremo Tribunal Federal. A sociedade padece. Mas tem uma parcela da sociedade que está padecendo mais do que a outra. E essa parcela que nesse momento está padecendo dessas más escolhas feitas principalmente pelos governos de esquerda no Brasil, aliás, somente pelos governos de esquerda, a gente teve um ministro só indicado pelo presidente Bolsonaro, que é o único presidente que não é de esquerda no Brasil depois do retorno dos civis ao poder. A parcela que está sofrendo mais com isso são os conservadores. E a gente está vendo um festival de coisas, talvez algumas você não possa falar a respeito, e aí você me fale, porque tem processos que estão em curso,
Mas uma especificamente, você escreveu, é uma das autoras de um livro do Inquérito do Fim do Mundo, e eu fico escandalizado. Eu já acho que a justiça brasileira, há muito tempo, em todas as instâncias, tem passado de todos os limites, mas esse inquérito, que acabou tendo seus desdobramentos e os seus inquéritos primos e irmãos e filhos, esse passou de todos os limites. Eu queria que você falasse por que ele é tão absurdo, explicasse um pouco para as pessoas o que está acontecendo e qual é o tamanho da gravidade do que está acontecendo do ponto de vista da lei. Eu vou acrescentar algo nesse sentido, tá? Eu acho, e essa é a minha impressão, e eu quero que você me corrija, que não há mais ninguém no direito brasileiro que defenda determinados inquéritos que estão em curso no Supremo Tribunal Federal. Inclusive as pessoas que defendem a existência do inquérito, elas não defendem mais a legalidade desses inquéritos. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu fiz um debate fechado com o Cacai, o famoso advogado Cacai, que é um grande advogado, meu advogado, pessoa com quem eu me dou muito bem, mas de quem eu tenho uma visão bastante diferente da história. E ele teve dificuldade de defender o Inquérito do Fim do Mundo, do tipo, realmente, esse aí, as pessoas estão até dando bons argumentos contra o inquérito e tudo mais. E ele teve dificuldade de defender. E outro dia, eu não vou citar quem é, mas um membro do que eu chamo de direita trans, que é a direita que se sente direita, mas na verdade ela é de esquerda, né? Direita trans. Direita trans, né? Ele se sente no corpo, no corpo de uma direita. Mas na verdade ele é de esquerda. É o esquerdista envergonhado, né? Os cromossomos dele são de esquerda, mas ele gosta de se dizer direita, ele se sente de direita. E um deles fez um post que foi assim: entre o Carl Schmitt do Bolsonaro e o Carl Schmitt do Alexandre de Moraes, eu prefiro o Carl Schmitt do Alexandre de Moraes. Carl Schmitt, para quem não sabe, é o grande jurista nazista, que foi um dos caras que deu todo o suporte jurídico para o Hitler fazer as coisas que fez. Ou seja, o que eu interpreto disso? Ele já entende, ele fala assim, não, é ilegal, eu sei que é arbitrário, não dá para defender isso que está acontecendo, mas entre uma ditadura do Bolsonaro fictícia, né? Porque eu ainda não vi qual foi o ato ditatorial do Bolsonaro, e uma ditadura do Alexandre de Moraes, eu prefiro a ditadura do Alexandre de Moraes. Explica pra gente, quais são as ilegalidades e tem gente que ainda defende, do ponto de vista legal, esses abusos que estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal? Aí eu vou começar respondendo a tua segunda pergunta, se tem gente, né, nesse meio jurídico... Séria, gente séria. Gente séria, tá, e a sua pergunta já mudou. Deixa eu reformular a pergunta. Não conheço. Gente defendendo seriamente, pronto. Tá, gente séria, eu nunca vi defendendo esse inquérito. Agora, gente defendendo seriamente, sim. Só que, depende do que você está chamando de defender seriamente. Eu nunca vi nenhum argumento. É isso que eu quis dizer. Argumentos jurídicos sólidos. No direito, muitas vezes, você tem doutrinas diferentes, visões diferentes. Argumentos jurídicos, de verdade. Alguém que fale assim, não, isso é legal por isso, por aquilo. Porque até nas decisões dos ministros, você vê que assim, vai além da cambalhota jurídica, né? Sim, vai muito além. E o que tem é bastante gente que defende de forma emocionada, mas a pessoa não apresenta nenhum argumento sólido. Então, assim, a gente vê, sim, dentro da categoria jurídica, nós vemos profissionais defendendo de forma emocionada esses inquéritos, mas com E quais são os argumentos? Né? Eu tenho curiosidade. Aí que tá. Não tem argumento jurídico, é tudo emoção. Sabe qual o argumento que eu vejo muito ser utilizado assim? E é até meio chocante, né? A gente ter que dizer ao público que pessoas da área jurídica defendem esse tipo de argumento. Ah, não, essas pessoas têm que ser investigadas mesmo porque elas praticam fake news. E este é o argumento. Então, a pessoa que estudou o direito, o mínimo que ela deveria saber é que não existe no nosso ordenamento crime de fake news. Existem crimes de calúnia, injúria, difamação,
existe o dano moral na área civil, não existe um crime de fake news. Então, ela é apenas uma pessoa emocionada. E mesmo assim, mesmo esses crimes de calúnia, injúria, difamação, mesmo assim esses crimes são crimes de menor potencial ofensivo. São crimes que não dão cadeia. Então, eu fico pensando, essas pessoas estão com a cabeça onde? Na verdade, a racionalidade delas já foi para o espaço. São pessoas que estão deixando suas emoções, suas sensações, seus sentimentos serem elevados à categoria de realidade, que é o que o professor Olavo chama de mentalidade revolucionária. Eles inverteram totalmente a ordem das coisas, eles não são capazes de diferenciar o que é um sentimento, uma objeção, uma antipatia de algo objetivamente considerável no mundo real. Então, é absolutamente constrangedor e é algo deprimente uma pessoa do direito não saber diferenciar que ele está sendo emocionado, que ele não está fazendo uma análise racional dos fatos, que ninguém vai preso por calúnia, injúria, difamação, e muitas vezes os fatos que são jogados aí na imprensa, muitas vezes nem se configuram nenhum crime, nenhuma calúnia, nenhuma injúria, simplesmente um posicionamento político. Vários são protegidos, inclusive, pela exceção da verdade, né? Porque, de fato, Sim. As coisas a que as pessoas atribuem como fake news são verdadeiras. As difamações não são difamações porque são verdadeiras. São fatos que, de fato aconteceram, né? É que nem você chamar um ladrão de ladrão. Você chama uma pessoa que foi condenada por roubo, tá? Uma pessoa condenada, com decisão transitada em julgado por roubo. Essa pessoa o quê? É ladra. Foi condenado por roubo, é uma ladra. Pelo menos a língua portuguesa assim define. Então, se você chamar um ladrão de ladrão, isso não é um crime, isso você só está falando a verdade. E se você for chamado lá a se manifestar em exceção da verdade, você vai provar, não, ele é ladrão, eu estou falando a verdade, está aqui a condenação desta pessoa. Mas as pessoas são muito emocionadas, nem falar a verdade você pode mais. Então, a coisa está muito complicada. É o chamado crime de opinião, que eu sei muito bem que não existe no Brasil na lei. Não existe na lei, mas na prática, o crime de opinião passou a existir. Na teoria não existe, e só mas um na lado prática de opinião, passou a né? existir. E só um só de um lado. É só de um lado. A gente não vê os progressistas sendo condenados, sendo investigados por ofensas a autoridades do espectro político direitista ou conservador. Né? Espectro filosófico conservador você não vê, você só vê de um lado. Então, nesse momento, existe a desmoralização da justiça. É quando a justiça se torna partidária de um espectro ideológico. E depois não sabem por que a sociedade estão os vendo com maus olhos. Depois ficam se perguntando por quê. Mas está tudo muito claro, né? Por quê? Então, só não enxerga quem não quer. E eu quero falar especificamente sobre isso, mas eu queria antes, eu acho que as pessoas comprem o livro do Inquérito do Fim do Mundo, leiam, mas aliás, vou confessar uma coisa aqui no ar, mais de uma vez te perturbei para que você me explicasse quais eram os problemas processuais, quais eram os absurdos por trás desse processo, inclusive enquanto eu estava na Jovem Pan, cheguei a fazer isso também. As pessoas acham, Paulo, você fala das coisas, como é que você sabe de tudo? Eu falo, não sei de tudo, não, eu simplesmente me informo com as pessoas que sabem mais do que eu, entendo os assuntos, e aí procuro, meu trabalho como jornalista é traduzir para vocês de forma palatável. E poucas pessoas explicam tão bem isso, Ludmila, quanto você. Quais foram os absurdos? O que foi o Inquérito do Fim do Mundo e quais foram os absurdos? Os principais absurdos, porque eu acho que se a gente for falar de todos, dá para fazer uma live inteira, como você já fez várias. Daria um programa só com isso. Você já fez várias, mas de forma resumida, como a gente diz em inglês, in a nutshell, de forma bem resumida, quais foram os principais? Por que é tão absurdo assim? Além do crime falso de fake news que não existe, né? Além disso, que até agora nós não sabemos exatamente qual foi a fake news que deu origem
que fundamentou o chamado inquérito das fake news. Por isso que eu acho que o próprio nome inquérito das fake news é uma fake news em si. Por isso que eu prefiro o nome que foi chancelado pelo ministro Marco Aurélio, que é o nome inquérito do fim do mundo. É muito mais adequado do que inquérito das fake news, é que eu não sei de que fake news se trata, eu acho que ninguém sabe, porque até agora o inquérito ele está sob sigilo, aparentemente só um dos apensos, o tal do apenso 70, que foi liberado para consulta, e a gente ficou sabendo porque alguns investigados tiveram acesso a este apenso, como, por exemplo, o Bernardo Kister, que fez um vídeo até contando o que ele viu, o que o advogado dele viu nesse apenso. Então, se você ver, tem 70 apensos, apenso significa anexos ao processo, né? Isso significa que tem, no mínimo, 69 outros anexos, além do processo principal. Fora os outros que devem estar para lá dos 70 e que a gente não sabe quantos são. Então, o Bernardo revelou que são memes, hashtags, piadas, são coisas ali toscamente colhidas do Twitter, enfim, foi isso que ele revelou para a gente em vídeo, ou seja, crime de opinião e chacota, piada, coisa que evidentemente jamais ensejaria prisões, por exemplo, prisões, busca e apreensões, nada disso. E uma das mais flagrantes ilegalidades desse inquérito é justamente essa não disponibilização dos autos aos advogados. Todo mundo sabe, né, pelo menos quem frequenta fórum, quem é advogado sabe muito bem, que o advogado ele tem uma prerrogativa, inclusive expressa em lei, isso não é nem nada doutrinário, não, isso é legal, está na lei, que o advogado ele tem o direito de acesso pleno aos autos. Então, vai eu, né, juíza da comarquinha do interior, negar acesso de um processo a um advogado. No dia seguinte, está ali, vai ter uma multidão de advogados na minha porta, com plaquinha, minhas prerrogativas foram violadas, representação na corregedoria, vai ter aquela coisa toda. Só que neste inquérito, por algum motivo, eu não sei por que a OAB não está fazendo um regaço em relação a isso, né? Porque qualquer coisinha fazem, até com razão, né? Se você negar acesso a um advogado, tem que fazer o regaço mesmo. Por que não fizeram nesse caso? Outro dia, o advogado Emerson Grigoletti, que é um dos advogados desse processo, ele colocou lá no Twitter dele que ele está até agora, né? Já fez aniversário, teve até bolinho de aniversário, de não acesso aos autos, já fez aniversário, o não acesso aos autos. Então, fica a pergunta, né, por que a OAB, que é um órgão tão combativo, não está atuando em defesa da prerrogativa desses advogados que atuam nesse processo para que eles tenham acesso aos autos? Então, isso é uma pergunta, é uma das ilegalidades, é o não acesso aos autos, e isso está no meu artigo também que eu escrevi para o livro Inquérito do Fim do Mundo. Então, lá eu coloco, né, o artigo da lei que é violado e tudo mais. Além disso, esse inquérito ele viola o chamado princípio acusatório. O processo penal no Brasil ele segue o sistema acusatório, que é a separação nas funções do processo. Então, existe uma separação entre a função de julgar, entre a função de acusar, a função de defender. Uma pessoa não pode ocupar duas funções processuais no mesmo processo. Então, eu não posso ser vítima e julgadora em um mesmo processo. Recentemente, aconteceu um caso comigo mesmo, Ludmila, que até veio a público, em que eu era vítima, fui vítima de um stalker que tentou praticar extorsão, né? Ele me cobrava R$1 milhão para não me matar. Essa foi a extorsão. E a polícia foi atrás, né? Eles investigaram e chegaram lá a identidade do sujeito, até um advogado do Paraná, e ele foi preso, foi até julgado por esses dias, foi condenado por extorsão e ameaça, e eu era vítima nesse processo, e esse processo tramitou
na vara em que eu sou a juíza. Só que eu não podia ser a juíza desse caso, porque eu era vítima, Só no correto? Se STF, eu sou então. vítima... Oi? A não ser que fosse ministro do STF, aí podia. Pois é. Parece que acontece um outro processo penal na Suprema Corte, né? Então, eu era vítima nesse processo e o processo tramitava na minha vara. O que eu fiz? Eu tive que me dar por impedida nesses autos, obviamente, né? Eu não ia ser juíza e vítima no mesmo processo. Então, eu sou impedida de mexer nesse processo, de dar qualquer despacho nesse processo, e o processo foi para uma juíza substituta que julgou esse processo, que tocou esse processo no meu lugar. Eu nem toquei nesse processo, obviamente. Então, isso é o princípio acusatório. Você não pode ser julgador, vítima, acusador, advogado. Você não pode ocupar várias funções no mesmo processo. E o inquérito do fim do mundo, ele é tocado por um ministro que, ao mesmo tempo, é julgador, determina a abertura do inquérito, é vítima também ao mesmo tempo. Então, assim, ninguém sabe o que é exatamente isso, porque no processo penal, essa figura desse inquérito não existe. É algo totalmente anômalo, que o nosso direito penal, o direito processual penal, não reconhece como sendo algo jurídico no sistema processual penal brasileiro. Então, tem uma série, assim, o elenco ali, sei lá, quantas ilegalidades, mais de 10 ilegalidades, eu vou citando uma por uma. Assim, precisaríamos de uma live inteira para falar sobre isso. Não, e a coisa persiste. Persiste e sem fim, né? É uma coisa que persiste e não há prazo para acabar, ninguém tem expectativa de quando vai acabar. Você só vê mais prisões ou mais... Porque não é só a prisão, as pessoas pensam que é só ser preso. Ser preso, claro, é muito ruim, mas você tomar uma busca e apreensão, você sentir o terror da possibilidade de você ser preso, até o próprio ser investigado e ser interrogado, é uma coisa que para as pessoas que não estão acostumadas gera um nível de constrangimento enorme. As pessoas muitas vezes têm que pagar advogados caríssimos, custam uma fortuna. Isso tem consequências muito, muito duras para a vida das pessoas, para pessoas que não cometeram absolutamente crime nenhum. Ludmila, eu posso continuar falando contigo por horas e horas e horas. Eu acho que é um privilégio sempre poder conversar contigo. Acho que a gente tem que conversar mais vezes. E parece que agora as pessoas estão tendo o privilégio também de, finalmente, parece que você tem finalmente um curso, uma coisa que todo mundo queria e já falava para você ter há muito tempo. Queria que você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, já era uma demanda antiga, era até um sonho meu mesmo, mas por falta de tempo, tal, displicência de minha parte, eu não fiz isso antes. Mas esse ano eu viabilizei isso. Durante todos esses anos, nos últimos meus 9 anos, eu estudei com o professor Olavo de Carvalho. E ali eu vi que eu consegui enxergar algumas coisas. Você também é aluno do professor Olavo, você também tem foto lá conheceu o professor Olavo lá nos Estados Unidos, né? Várias vezes. Várias vezes. Eu fui uma vez lá e conheci o professor pessoalmente, mas sou aluna desde 2012, eu conheci no finalzinho de 2012, e depois acompanhei o professor e me tornei aluna formalmente em 2014, né? Mas desde 2012 que eu acompanho. E ali eu percebi o seguinte, eu conheci o professor Olavo logo depois da minha aprovação no concurso da magistratura, então eu passei para a magistratura sem nem conhecer o professor Olavo. E logo em seguida eu comecei a estudar algumas outras coisas de fora do direito, né? Assim que eu passei no concurso, eu fiquei livre para estudar essas outras coisas. E ali eu vi que tinha um mundo desconhecido na minha frente. Eu falei, peraí, eu não estava sabendo de nada, estava sabendo, né, o direito, né? Eu conhecia tanto o suficiente para passar no concurso, mas outras coisas aqui da filosofia, da geopolítica, da psicologia, enfim, eu não sabia. Aquilo ali abriu um universo na minha mente e eu comecei a estudar aquelas coisas. Aí conheci o que era o globalismo,
conheci os métodos de desinformação soviética, o método de desinformação na linguagem, o uso da linguagem para desinformar. A escola de Frankfurt, eu não sabia exatamente os efeitos da escola de Frankfurt, nefastos, no nosso ambiente cultural. O próprio Antônio Gramsci, né, que a gente ouve sempre como sendo, ele é muito citado nos trabalhos acadêmicos, Antônio Gramsci como sendo um grande intelectual, sempre visto também na sua acepção positiva. Eu vi o mal que esse pensamento gramscista fez na nossa sociedade. Então, como que se inoculou esse pensamento progressista na sociedade, no mundo inteiro, digamos assim. Então, eu percebi isso, vi que muitas dessas coisas penetraram no ambiente jurídico sem que as pessoas percebessem como que isso aconteceu, né, esse método de inserção desses elementos de forma sutil, de forma discreta, que é o que, nas palavras do Antônio Gramsci, seria a tal da guerra cultural, que seria feita de forma sutil, nunca de forma bélica, pegando em armas. Né? A arma seria a cultura propriamente dita. E eu vi como que isso penetrou no direito, fez a cabeça da garotada, fez a cabeça dos professores, e agora a gente está nesse estado de coisas. Então, por isso eu resolvi pegar aí esses 9 anos de estudo aí com o professor Olavo. Eu queria ter tido isso também no início, alguém que compilasse isso para mim, mas não tive. Eu peguei esses conhecimentos que eu extraí da obra do professor Olavo e montei um curso. Vão ser 16 aulas e vamos ter alguns bônus também, para o pessoal que é concurseiro. Eu também, pela primeira vez, eu vou explicar os métodos que eu utilizei para passar nos concursos e vou falar também sobre a questão da guerra cultural. Então, a minha expectativa é elevar mesmo o nível de consciência dos profissionais do direito, apesar do curso ser dado em linguagem leiga e também poder ser feito por outras pessoas que não sejam da área do direito. Tem médicos, por exemplo, que disseram que vão fazer o meu curso, porque os médicos foram atingidos na guerra cultural também. A gente viu nesse episódio do Covid que os médicos não estão podendo nem dizer dos experimentos que fizeram, das experiências que tiveram com vacina, com isso, com aquilo. Se falar que usou um determinado remédio já é criminoso. Então, até a medicina foi atingida com esse problema da guerra cultural, com a espiral do silêncio. Então, outros profissionais também farão o meu curso. Então, esse curso ele vai começar amanhã, às 8 da noite. Tem um link lá na minha bio do YouTube aqui. Eu tenho um canal no YouTube recém-criado, canal só digitar meu nome, Ludmila Lins Grilo, e tem lá a bio também no meu perfil de Instagram, que é Ludmila Lins G. Ludmila Lins G, mas digitar Ludmila Lins Grilo, você me acha lá na bio, clica que você vai receber um link para a aula de amanhã. A aula de amanhã é online, é gratuita, é para todo mundo fazer. Ah, que maravilha. Então, o tema vai ser esse. Então, mesmo quem tiver mais apertado por causa aí, o Brasil está num momento econômico duro, consegue fazer pelo menos a aula gratuita, já é uma forma. Eu também fiz isso no meu curso. Acho que é uma forma da gente dar alguma coisa para as pessoas de graça, as pessoas que também não estão podendo e sempre acabam aprendendo bastante. Então, são 16 aulas, Ludmila? São 16 aulas e mais alguns bônus que vão rolar também. Um eu já estou adiantando aqui, que é para o pessoal que faz concurso. Eu vou entregar aí o que eu fiz, o meu passo a passo de como eu fiz para ser aprovada nos meus concursos. Abusando aqui mais do seu tempo, em primeiro lugar, então, peço às pessoas que estão assistindo, bom, eu vou me inscrever no curso da Ludmila, não sei se vocês vão, eu estou enchendo o saco dela há um tempão para que ela lance um curso, porque essa é a forma que a gente tem para efetivamente transformar a sociedade com conhecimento. Não é, sempre falo isso, às vezes as pessoas ficam chateadas, que eu falo, não é artigo 142, não é golpe, não é fechar STF, não é isso que dá solução para as coisas. O que dá solução para as coisas é mudando a sociedade, a cabeça das pessoas, a forma como as pessoas pensam. Mudanças feitas de forma artificial têm muito pouco resultado, duram muito pouco. Então, fico muito feliz que você esteja fazendo um curso, Ludmila, muito mesmo. Eu já estou com o meu curso há um tempo, comecei em março, e tem sido
extremamente gratificante, com 2.000 alunos, interação com eles é muito prazerosa, eu aprendo enormemente. Aliás, os meus alunos que estiverem me assistindo, deixo um abraço para vocês, estou com saudade de fazer mais aula ao vivo para interagir com vocês. Façam o curso da Ludmilla, porque eu vou fazer, eu acho que é um dinheiro muito bem gasto, dinheiro em conhecimento. Eu queria te perguntar mais algumas coisas, aproveitar para te perguntar mais algumas coisas, Ludmilla. A gente está com uma audiência grande aqui. Eu queria te perguntar o seguinte: nós vimos no dia 7 de setembro, e fica tranquilo que eu não vou falar sobre, não vou te pedir para fazer atuação político-partidária, que eu sei que você não pode, mas nós vimos no dia 7 de setembro uma multidão. Não sei se muitas vezes o Brasil viu isso na história, não sei se... Fica difícil hoje para a gente saber qual foi. Segundo o Datafolha, devia ter só mais 50 pessoas, né? Exato. Eu vi um comentarista político dizendo que tinha... para um jogo... Só mais 50 pessoas, né? Tá dando um eco aqui, desculpa. Nada. Eu vi um comentarista político dizendo que já viu mais gente em jogo do Flamengo do que tinha. Eu falei, meu Deus do céu, desistiu de fazer jornalismo. Mas... muita gente, e pela primeira vez na história do Brasil, seguramente, a gente teve um protesto que foi muito focado no Poder Judiciário. Já teve protestos contra leis, decisões do parlamento, já tivemos protestos, certamente protestos por impeachment, protestos contra líderes políticos, né? Vai de tudo aqui. Você está até um protesto no governo do meu avô, protesto em favor das diretas já, um protesto legislativo, executivo, tudo mais, protesto impeachment da Dilma, protesto contra o executivo. Agora, eu não me lembro da gente ter tido um protesto de grande magnitude no Brasil contra especificamente o Poder Judiciário. Primeira vez. A grande figura, se as pessoas protestaram contra a Dilma em 2015, 2016, 2014, 2015, 2016, se eu não me engano, a grande figura, o grande alvo desses protestos, o grande vilão do Brasil nesse momento, na cabeça dessas pessoas que foram às ruas, é o ministro Alexandre de Moraes. Houve um momento de quase que amor do Brasil com o Poder Judiciário durante a Lava Jato. Eu não achei... não achava que era um caso de amor sincero, mas houve pela sede de vingança que o brasileiro tinha contra a sua classe política, houve um caso de amor ali nos anos 2015, 2016, 2017, 2018, do brasileiro com o judiciário. E agora, nesse momento, o mesmo judiciário, embora em outra esfera, o brasileiro está indo contra. Como é que você acha que está a credibilidade do Poder Judiciário junto ao brasileiro? Eu vejo pesquisas, olhei algumas pesquisas até hoje, antes da nossa entrevista, vi pesquisas que mostram que o Poder Judiciário ainda é o poder, pesquisas não tão recentes, mas pesquisas que mostram que o Poder Judiciário ainda é o que goza de maior credibilidade entre os brasileiros, mas a credibilidade que eu vi aqui é de 20 e poucos %. O próprio Supremo Tribunal Federal, 8 em cada 10 brasileiros não confiam no Supremo Tribunal Federal nas pesquisas que foram antes desses protestos que aconteceram agora. Como é que você enxerga, você como juíza, como é que você enxerga a credibilidade do judiciário como um todo e a que você atribui isso? Então, Paulo, essas manifestações, todo mundo sabe qual foi a pauta principal, né, seria a atuação do Supremo Tribunal Federal, acho que isso ficou claro para todo mundo, e isso deveria ser um motivo de profunda reflexão da categoria. Profunda reflexão, né? De pensar por que isto ocorreu, será que essas críticas são críticas legítimas? Será que podemos melhorar em algum ponto? É claro que aqui, evidentemente, a gente não pode generalizar, óbvio que eu não posso falar individualmente de cada um dos mais de 15 mil magistrados no país, sequer os conheço. Entretanto, a gente aqui está falando de uma imagem global, como uma instituição de forma global está sendo vista pela população em geral, né? Então, aqui, obviamente, não estamos falando, mas há exceções. Mas é óbvio que há exceções, né? Não sou nenhuma idiota. Inclusive, eu faço parte, né? Por enquanto, eu faço parte, neste momento, né? Nessas circunstâncias agora da minha vida,
eu ainda estou fazendo parte do Poder Judiciário. Então, é óbvio que eu não posso generalizar uma coisa que eu mesma estou fazendo parte e tenho vários amigos, né, maravilhosos que fazem parte também e fazem trabalhos maravilhosos dentro do Poder Judiciário. Então, é óbvio que eu estou me referindo a uma visão global que a sociedade tem, né? Que tristeza que no Brasil, para toda vez que a gente tem que usar uma figura de linguagem, a gente tem que explicar a figura de linguagem. Isso é terrível, Paulo. É lamentável a gente ter que explicar figura de linguagem. Toda vez. Figura de linguagem. É terrível. Figura de linguagem no Brasil tem que ter sempre asterisco. Quando eu fiz uma crítica lá às normas esquizofrênicas do distanciamento social e tudo mais, dizendo que você pode se alimentar nos restaurantes, se alimentar no shopping e, ao mesmo tempo, tem que usar máscara, mas você está liberado para consumir alimentos sem máscara, obviamente, né? Eu respondo até processo disciplinar por isso. Então, quando o próprio Poder Judiciário é incapaz de entender uma ironia, um sarcasmo, uma figura de linguagem, é porque o nosso padrão, né, de confiabilidade no Poder Judiciário realmente já está muito reduzido. Então, eu compreendo, eu sinto na pele esse descrédito. Então, o que eu sinto, eu compreendo que as outras pessoas também estejam sentindo. Porque eu estou sentindo na minha pele. Então, se eu estou sentindo, as outras pessoas também estão. Se uma coisa dessas acontece comigo, eu que faço parte da categoria, imagina as outras pessoas que não fazem. Então, é uma frase que eu escuto muito. Pô, Ludmila, se até você que é juíza está passando por isso, imagina eu, que não sou um juiz, que não sou uma autoridade. Eu vivo escutando, vivo recebendo mensagem com esse teor. Então, a população está em pânico com essa insegurança jurídica, com essa, como você falou, essa incapacidade de entender ironia, de entender sarcasmo, de entender figuras de linguagem, de entender metonímia. É uma coisa, assim, chega a ser até constrangedor você ter que explicar esse tipo de coisa. Assim, eu lamento muito ter que fazer isso aqui no seu programa. Eu fiz até uma vez uma postagem dizendo que não se explica ironias. Você não deve explicar, porque quem fica fazendo isso só faz isso porque do outro lado tem um burro incapaz de compreender a sua ironia, e com isso você rebaixa o teu próprio idioma, porque a ironia é uma figura de linguagem da língua portuguesa que enriquece o nosso idioma. Então, a partir do momento que você explicou uma ironia, acabou a figura de linguagem. Acabou. Então, é muito constrangedor isso. Eu passei a ter que explicar, como jornalista, eu tento ser sempre o mais claro possível, eu passei a ter que explicar todas as minhas ironias de uma forma ou de outra. Às vezes eu explico a ironia de forma irônica, para pelo menos me divertir um pouco também, mas em nome da clareza, né? Mas é uma tristeza, Mas você falava a respeito da classe dos juízes, né? Uhum. Então, como você me falou ainda há pouco, poxa, tem gente nesse meio que torce, que entende pela regularidade do inquérito do fim do mundo. Eu te respondo, sim, tem. E não é à toa que o povo está indo às ruas com a pauta específica de criticar a atuação do Poder Judiciário Nacional. E isso é, assim, lamentável, né? Não do ponto de vista do povo. O povo exerce um direito legítimo de manifestação, né, contra condutas que entende inapropriadas no Estado de Direito. Mas algo lamentável do ponto de vista do poder constituído, né, de cair em tamanho descrédito. Recentemente, eu fiz alguns comentários. Isso aí é público, tá? Quem quiser ver, tá no Instagram. Entra lá no Instagram que você vê. No Twitter também. Nós temos a maior associação de magistrados do país, a AMB, Associação de Magistrados Brasileiros. E vira e mexe, eles fazem nota de apoio ou nota de repúdio a isso ou aquilo. E, ultimamente, eu tenho respondido a essas notas de apoio ou nota de repúdio, dizendo, olha,
eu não assino esta nota. Então, ali eu chego numa publicação de uma associação de magistrados, a qual, inclusive, eu sou filiada, e digo, vocês estão lançando uma nota. Eu não assino esta nota. Aí você vai ver de quem que o povo, né, do lado de quem que o povo ficou. Do lado da maior associação de magistrados do Brasil ou do lado, né, de uma comentaristazinha, uma juízazinha que comentou ali, né, na publicação. Você vai ver que, assim, é constrangedora, né, a forma como o povo se posiciona do meu lado, inclusive comenta a minha publicação, a minha discordância, e critica os posicionamentos da associação, que estão sempre ao lado do CNJ, do STF, ao lado do establishment. Então, eu estou provando documentalmente de que lado o povo está. E o povo indo às ruas também está dizendo isso. Então, isso já é motivo mais do que suficiente para haver um profundo exame de consciência coletivo nessas categorias. Enquanto eles se preocupam muitíssimo em me criticar, em me tacar processo disciplinar, em me esculhambar. Já, Ludmila? Por enquanto, 2. Por enquanto, mas vai ter mais. Sempre tem. Me esculhambar, me excluir dos grupos, essa coisa toda, me ridicularizar. Eu estou provando publicamente que algo está errado, que há algo de podre no reino da Dinamarca. Olha o comportamento do público. Olha a última publicação lá no Instagram da AMB, no Instagram do CNJ. Olha os comentários. Será que isso não é motivo suficiente para ter um profundo exame de consciência, honesto? Mas me parece que não está sendo o suficiente. Então, por isso todo esse meu esforço de mostrar onde estão os problemas, comprovar documentalmente que quem está violando a imagem do judiciário não é a Ludmila, mas são os outros. Estou mostrando onde estão os problemas. Estou meio que trabalhando de graça, estou entregando o material de graça para que essa categoria faça um profundo exame de consciência. E isso não está sendo feito. Então, eu lamento muito, mas eu vou ter que abrir um curso, então, para formar novas pessoas que daqui a pouco vão ocupar esses cargos. Então, o que eu estou plantando hoje, a expectativa é de colher frutos não agora, é de colher frutos daqui a alguns anos. Eu fico pensando, Ludmila, eu acho que você também, se a gente tivesse milhões, literalmente milhões de pessoas indo às ruas, vilanizando alguma atitude que a gente tenha, poxa, eu não acho que as pessoas devam se curvar à multidão raivosa, não é isso, mas as pessoas estão indo pacificamente às ruas protestar contra as suas ações. Você, como servidor público, não vai fazer uma reflexão nesse momento? E acho que ela, na verdade, eu sempre digo isso, o Alexandre de Moraes, ele é um símbolo, na minha opinião, ele é um símbolo, as pessoas se reuniram em torno de um símbolo, mas eu sou muito crítico ao Poder Judiciário no Brasil, muito crítico, extremamente crítico há bastante tempo, e acho que essa crítica, ela também acontece em menores instâncias, há vários outros juízes do Brasil. As pessoas se sentem injustiçadas pelo seu judiciário em várias instâncias no Brasil. Isso, o Alexandre de Moraes, ele é um símbolo maior, porque realmente, como é mais poderoso, passou por cima da lei de forma mais brutal, e as pessoas estão se reunindo em torno dele como um símbolo. Mas essas coisas que a gente discutiu aqui, esse ativismo, essa juristocracia, ele está emprenhado em várias esferas do poder no Brasil. E eu fico pensando, eu me coloco na posição, como é que eu reagiria se tivessem milhões de pessoas às ruas pedindo a minha cabeça? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado?
E eu me pergunto, é uma curiosidade humana, psicológica. O que será que se passa na cabeça do Alexandre de Moraes? Será que os tapinhas nas costas, os elogios que ele recebe da classe, das pessoas que estão ali em volta, são o suficiente para obscurecer essas milhões de pessoas nas ruas? Será que ele olha para essas pessoas pensando, coitados, são todos gados que não têm menor ideia, estão indo lá só porque são gado do Bolsonaro? Será que é isso que ele pensa realmente? Será que não houve as entrevistas que, por exemplo, Terça Livre fez uma campanha, uma bela cobertura, cobrindo as pessoas, conversando com as pessoas nas manifestações, dando voz a elas para ouvir o que elas pensam? Será que nada disso chega? Será que a bolha é tão hermética a ponto de não haver esse tipo de reflexão? Eu não sei, eu tenho essa curiosidade humana, essa curiosidade psicológica, mas acho que a classe como um todo, o poder como um todo, deveria estar fazendo uma reflexão muito grande. Pela primeira vez na história, pelo menos que eu tenha conhecimento, os brasileiros foram às ruas especificamente contra o poder judiciário. Mais especificamente simbolizados aí pela figura do Alexandre de Moraes. Queria mudar um pouco tornar essa conversa um pouco mais leve. E uma coisa que eu te acompanho muito no Instagram e gosto muito das suas postagens, acho que você tem um Instagram muito bacana, muito interativo, queria ter até mais tempo de interagir tanto com as pessoas quanto você interage no teu Instagram, caixa de perguntas, e eu vejo que você se dedica mesmo, sei quanto que você é ocupada, porque às vezes a gente nem consegue se falar, foi uma dificuldade para a gente conseguir marcar essa nossa live aqui. E é sempre nesses horários, o pessoal fica, você fica publicando coisa no Instagram e tal, você não trabalha não? Meu amigo, eu tenho 3 turnos de trabalho, né? De dia eu trabalho nos meus trabalhos, digamos assim, horário de expediente normal, né? Que eu atuo como juiz, e à noite eu começo o 3º turno de trabalho, que é o meu trabalho na internet. Então as pessoas tentam o tempo inteiro macular a sua imagem, te chamar de vagabundo, colocar em xeque a tua capacidade e o teu profissionalismo, dizendo que você só fica na internet. Não, eu estou aqui na internet, mas agora 10h30 da noite. Esse é o horário que eu estou fazendo live, é o horário que eu estou respondendo caixinha de pergunta, que eu estou elaborando os textos da internet. Então, a maioria das pessoas nesse horário está assistindo Netflix, está deitado na cama, está brincando com o filho, está fazendo outras coisas. Eles medem os outros com a sua própria régua. Então, nesse momento da minha vida, eu estou trabalhando à noite também, aos finais de semana e tudo mais. Então, é isso que as pessoas não compreendem, e naquela ânsia de externar as suas maledicências, né, acabam querendo desonrar aqueles que estão fazendo seu trabalho. Só um desabafo aqui. Não, é um desabafo legítimo e eu posso corroborar isso, porque eu tenho dificuldade, às vezes, de falar contigo, eu sei que você está trabalhando. Foi difícil para a gente conseguir marcar esse bate-papo, apesar da gente várias vezes você me mandou mensagem, Ludmila, me responde um negócio aqui, eu falei, Paulo, me liga de noite. Quantas vezes isso já aconteceu? Ele me liga de noite a gente conversa. Várias vezes. Mas eu vejo que você se dedica às pessoas que interagem contigo pelas redes sociais e fala de temas que não são sempre de justiça. Eu vejo você falar de temas filosóficos, eu vejo você falar e tem uma visão que eu queria que você abordasse aqui, que eu acho muito bacana, que é uma visão oposta ao feminismo. Você é uma mulher muito bonita, todo mundo te acha muito bonita, e você se cuida, você defende que a mulher tem que se cuidar, você tem uma visão. Eu queria que você contribuísse falando um pouco dessa tua visão da mulher, como é que você enxerga que a mulher deve ser em oposição a essa visão da feminista moderna de sovaco de cabelo no sovaco. Então, o feminismo se tornou algo político, né? Aliás, para quem estuda a questão do feminismo, até hoje eu não estudei a fundo, mas eu já li o livro da Campanha Olho e tudo mais, e tem pessoas que falam desse tema muito melhor do que eu. Mas o feminismo, ele já começou como algo político, e não foi criado exatamente para defender as mulheres. Então, eu já olho com aquele olhar enviesado em relação ao feminismo propriamente dito. Então, a coisa acabou descambando para o estereótipo, né? A mulher de cabelo azul, de cabelo no sovaco, essa coisa
né, uma coisa nojenta, largada, mulheres que não se cuidam, acabou ficando um negócio estereotipado, né, feio mesmo. Então eu falo para as minhas seguidoras, mulher, olha, não entre nessa, né, se cuide, se depile, entendeu? Não entra nessa história de feminismo, a gente vê umas coisas grotescas. Outro dia eu vi uma publicação de uma feminista de roupa branca e dizendo e com uma mancha de menstruação, dizendo que a menstruação é algo lindo. Então, quer dizer, a menstruação ali é natural, é lógico que a menstruação é natural, pô, todo mundo menstrua, toda mulher menstrua. Só que aí ela diz que não, então, já que é natural, você não pode esconder Cocô a sua também menstruação. é natural, né? Cocô também, exatamente. E quero saber se ela vai sair cagada na rua. Vai sair cagada na rua? Então, assim, elas têm umas desorientações, né? Parecem pessoas muito confusas, né? Ah, não, o cabelo no sovaco é natural. Ah, então você tem que deixar o cabelo no sovaco. Então, é mesmo o raciocínio do cocô que você falou. Então, tem umas coisas sempre muito grotescas, né? Associadas a esse feminismo. E a gente vê que isso na verdade, uma massa de manobra política, né? É mais um discurso político do que outra coisa, do que algo em benefício das mulheres. É o benefício que elas dizem, hoje você trabalha graças ao feminismo. Eu já ouvi muitas mulheres falarem isso para mim. Mas você trabalha, você tem um cargo de autoridade e tal, se fosse no início dos tempos, você não estaria aí, quem estaria no seu lugar seria um homem. Então, elas não percebem o discurso que elas fazem, que, na verdade, a feminista, ela realmente, as mulheres foram ao mercado de trabalho, elas foram instigadas a sair de casa, a deixar de ser mães, a deixar os seus lares. Então, elas deixam de obedecer aos seus maridos e passam a obedecer aos seus patrões. Elas não percebem algumas obviedades, né, que acontecem nesse âmbito. Enfim, é uma falácia. E você é é engraçado, né? Porque elas deveriam gostar muito. Você é uma mulher literalmente empoderada, porque você está no poder. Você tem poder no sentido de que um juiz tem muito poder, é uma pessoa com muito poder e bem-sucedida. É uma pessoa que se tornou muito ativa no debate público, uma pessoa muito ouvida no debate público e respeitada, uma pessoa que e eu tenho certeza que vai ter um enorme sucesso agora como professora no curso, não tenho a menor dúvida disso. Então, é uma verdadeira empoderada, tá com um poder imenso, um sucesso imenso, e nem por isso precisa deixar de ser bonita, deixar de ter orgulho de ser bonita, de se cuidar, de estar sempre... A gente estava falando aqui, você foi... não, peraí, para mim já estava muito bonita, mas vou acertar aqui um pouquinho mais a maquiagem, porque se cuida, academia, tá sempre cuidando de si para ficar bonita, né? A beleza da mulher é uma coisa que a mulher tem que ter orgulho, né? Isso aí, eu concordo perfeitamente. A gente vê muitas mulheres que não se cuidam se tornando extremamente amarguradas. Aí começam a vir aquelas coisas grotescas, aquelas coisas que viram memes, né? A mulher, eu lembro de uma agora que eu recebi de uma mulher, não sei se é americana ou se é europeia, assim, gorda, muito gorda, e de calcinha e sutiã, não sei se era no metrô, não lembro se era no metrô ou no ônibus, e ela dizendo que a recusa sexual do homem a se relacionar com ela constitui uma espécie de estupro reverso. Eu não sei se você lembra desse caso. Era uma mulher assim, gorda, assim, totalmente largada, desleixada, e ela dizendo que a recusa do homem a se relacionar com ela é uma espécie de estupro reverso. Então, quer dizer, a mulher, ao mesmo tempo que ela não se cuida, então ela quer exigir que os outros tenham um desejo sexual por ela, e a recusa a transar com ela é um estupro reverso, como se fosse um estupro psicológico, como se ela tivesse direito adquirido a que o homem que ela deseja queira ficar com ela, queira se relacionar com ela. Então, assim, ao mesmo tempo, ela diminui formidavelmente a dor das mulheres que realmente foram estupradas, né? Comparar uma recusa sexual, uma rejeição sexual a um estupro.
Então você vê o grau de degeneração mental que essas feministas extremistas chegaram. Assim, é algo realmente constrangedor. Em geral, elas ficam tão barangas que decidem lutar contra os padrões da sociedade, os padrões de beleza da sociedade opressora, patriarcal. É mais fácil, né? É É muito mais mais fácil do fácil. que fazer Eu uma tenho uma amiga que dieta, né? aconteceu exatamente isso. Ela foi ficando feia, foi embarangando, embarangando, embarangando. Aí, num dado momento, ela assumiu a baranguice, ficou com cabelo branco, coisa no sovaco, não sei o quê. E aí resolveu lutar contra os padrões de beleza da sociedade. E agora, a gente vive um mundo onde as angels da Victoria's Secrets agora são os demons da Victoria's Secrets, né? Porque são horrorosas, as gordas, horrorosas, largadas. É muito feio. Ludmila, eu ficaria falando contigo um tempão, mas já passamos bastante de 1h30. Foi um papo absolutamente espetacular. Eu sei que você tem um dia grande pela frente amanhã. Queria mais uma vez perguntar para você como é que faz para as pessoas se inscreverem no teu curso. Então, o curso ele vai abrir a inscrição O nome do amanhã. curso é O Direito e a Guerra Cultural. O Direito e a Guerra O Cultural. Direito e a Guerra Cultural. Aí, para se inscrever para a aula de amanhã, entra lá no meu link na bio do Instagram, tem na bio aqui também do YouTube, vai receber o link da aula de amanhã. Me E passa na o aula de link amanhã... me passa o link que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Ah, beleza. Então eu vou te passar daqui a pouco. E na aula de amanhã, aí sim, as inscrições vão ser abertas para o curso. Então a aula de Então, amanhã é amanhã... grátis, todo mundo assiste, né? E quem quiser depois prosseguir aí, a gente vai abrir as inscrições. Que legal, que legal. Parabéns, eu tô ansioso. Vou gostar muito. Parabéns mesmo, finalmente, e pela iniciativa de estar contribuindo com a educação dessa nova geração, principalmente as pessoas mais. Claro, vai ter aluno de todas as idades, porque a gente nunca pode parar de adquirir conhecimento, mas principalmente essas pessoas mais jovens que vão entrar e que vão exercer poder de uma forma ou de outra, elas terem esse acesso ao teu conhecimento é um prêmio, é um presente para a sociedade absolutamente inestimável. O Adorei conversar jovem contigo. é um público muito especial para mim. O público que está entrando na faculdade, tem até mães que me escreveram dizendo: quando que você vai abrir seu curso tal? Eu tenho uma filha, eu tenho um filho, ele vai entrar na faculdade agora, eu estou com medo de virar uma feminista, eu estou com medo dele virar um revolucionário de camisa de Che Guevara. Aí eu falo: bom, o meu curso é para o seu filho, então. Ele vai receber um antídoto para que isso não aconteça. Então, tem que ter muito cuidado com os jovens. Ele já recebendo esse conhecimento de antemão, ele já fica vacinado para esse tipo de doutrinação na faculdade. Perfeito, Ludmila. Adorei conversar contigo. Vamos conversar mais vezes. Eu estou vendo aqui, a gente teve uma audiência bastante grande, até tarde. Tenho certeza que as pessoas vão querer que você volte mais vezes aqui. Obrigado pela entrevista. Então, voltarei outras vezes. Foi muito bom. Já passaram aí 1h40. Passou 1h40, adorei. E ficaremos aqui por horas, né? Se não fosse aqui o tempo, mas o que não falta é assunto. Conta comigo. Vamos conversar mais. Um beijo grande. E a você que ficou conosco até agora, eu agradeço a audiência, a preferência. Até o próximo Paulo Figueiredo Entrevista, sempre com entrevistas assim, descontraídas, honestas, diretas, um bate-papo com gente inteligente e interessante. Quem não tiver inscrito no canal, por favor, se inscreva. Um abraço e até o próximo.